Oi pessoal, nesta videoaula falaremos sobre a hibridização do carbono. Mas antes de falarmos sobre a hibridização, nós vamos ver como que ocorre a ligação covalente sob o ponto de vista dos orbitais atômicos puros. Se a gente lembrar a definição de um orbital atômico, nós vamos recordar que o orbital é definido como a região de maior probabilidade de encontrar o elétron. Então, o que quer dizer isso, né? Através de cálculos matemáticos, a gente define uma região em que há maior chances da gente encontrar aquele elétron circulando. E a partir da união desses elétrons, né, do compartilhamento desses elétrons, nós teremos a ligação covalente. Nós sabemos que os orbitais atômicos cada orbital pode acomodar até 2 elétrons, desde que esses spins estejam em momentos magnéticos diferentes. Lembra do mais meio e do menos meio? Então, a primeira subcamada ela vai ter somente um orbital, que é o orbital S, aqui representado pelo 2s. Ele tem esse formato esférico, e esse formato ele foi definido a partir daquela função matemática, uma função de onda, que é onde a gente encontra essa região de maior probabilidade dos elétrons estarem circulando. Então, o primeiro orbital é o S, né? A subcamada P apresenta 3 orbitais, e eles vão estar organizados no eixo ortogonal. X, que é esse aqui, na horizontal, Y na vertical e o Z fora do plano. Então, se a gente for pensar, exatamente os eixos X, Y e Z, em que eles estão ortogonais, ou seja, a 90 graus um do outro. Cada orbital acomodando 2 elétrons, a subcamada P pode acomodar até 6 elétrons. A próxima subcamada é a D. E a D ela pode acomodar até 10 elétrons. Isso quer dizer o quê? Que nós teremos 5 orbitais atômicos com formatos diferentes. Esses formatos também são definidos através da função matemática. E aí eles vão estar organizados aí nos 3 eixos, no X, no Y e no Z. Então são esses aqui. Então o máximo dessa subcamada é 10. Os orbitais F, que não estão sendo mostrados aqui, eles podem acomodar até 14 elétrons. E nós vamos ter 7 orbitais aí diferentes, orbitais atômicos diferentes. Bom, agora nós vamos comentar a respeito da ligação covalente do átomo mais simples, que é o hidrogênio. Então, quando a gente faz a distribuição eletrônica do átomo de hidrogênio, nós vemos que esse elétron está na primeira camada, né? Então, número 1, na primeira subcamada, que é a S, e ele vai ter um elétron só. Lembrando que a primeira camada só tem o orbital S. Nós teremos um átomo com um elétron e teremos um outro átomo com outro elétron. Eles vão se aproximar e, a partir da interação das nuvens eletrônicas, nós teremos a ligação covalente. Eles vão começar a compartilhar esse elétron. Como vocês podem ver aí na imagem, existe uma interpenetração de um orbital S com outro orbital S do outro átomo. Essa interpenetração ela ocorre no eixo axial, né, representado aí no eixo Z. Né? Então, uma nuvem entra em contato, né, com a outra, ela se funde ali, parte daquelas esferas, formando o que? A partir dessa interação, a ligação covalente chamada de sigma. E é sigma SS, porque é o orbital S de um átomo com o orbital S do outro átomo. Agora veremos como seria uma ligação sigma entre o átomo de hidrogênio com o átomo de cloro. O átomo de hidrogênio nós já vimos, o elétron está no 1s1. Quando fazemos a distribuição do cloro, nós veremos o quê? Que a última camada, que é a terceira, ela vai ficar com 7 elétrons, porque o cloro é da família 7A.
Então, vai ter a subcamada S2, ou seja, o orbital está completo. E o P5, ele está o quê? Faltando um elétron. Então, está faltando um elétron no orbital P. Nesse caso, veremos que está faltando um elétron no orbital azul, né? Que tem esse formato alongado aí na forma de um nodal. O que vai acontecer? De novo, a interpenetração no eixo axial, a fusão ali. O que vocês percebem ao olhar o nodal azul? Que há uma diminuição, né, daquela parte um pouco mais distante da interpenetração, né, que se é referente a essa parte aqui, ó. Então, houve uma diminuição, né, dessa região de probabilidade de encontrar o elétron, porque o elétron vai circular mais aonde está ocorrendo a ligação. Então, agora foi a ligação sigma entre o orbital S do hidrogênio com o orbital P do cloro. Então, é uma sigma SP. Bom, e se eu tiver, então, a interação de dois átomos de cloro? Então, a gente vai ter a formação de uma ligação sigma PP. Por quê? Vai ser o orbital P de um átomo de cloro se ligando com outro orbital P de um outro átomo de cloro. Quando eles se fundem, novamente a gente percebe o que? Através desse nodal azul, a diminuição, né, da parte que não está ligante, né, que é uma região onde provavelmente não encontraremos o elétron circulando, né, então essa região diminui. E a região cresce aonde temos o que? A interação entre os dois orbitais P. Novamente, observem que ela ocorre no próprio eixo de ligação, tá? Essa é uma ligação sigma. Bom, e agora falaremos a respeito da ligação π. Todos nós já ouvimos falar alguma vez na vida que a ligação π ela é mais fraca que a ligação sigma. E hoje nós vamos entender por quê. Bom, nesse caso, nós falaremos da ligação de dois átomos de nitrogênio. Quando eu faço a distribuição do nitrogênio, que tem 7 elétrons, vai ficar 1s2, 2s2, 2p3. Então, na última camada, que é a segunda, ele tem 5 elétrons. Só que a subcamada S tem 2 elétrons, está preenchida. E o orbital P ele tem somente 3 elétrons. Isso permite ao nitrogênio fazer 3 ligações. Porque ele tem já 3 elétrons. Faltam mais 3 ali para ele ocupar, né? Ficar com todo o AP preenchida, né, com 6 elétrons, ficar um P6 aí. Bom, quando ele vai interagir com outro átomo de nitrogênio, eles se aproximam, ocorre o quê? A ligação sigma, PP, que a gente está vendo aqui pelo orbital azul, ocorrendo uma diminuição, né, naquela região que a gente já comentou, né, que não vai ter o elétron circulando, né, onde não está o eixo de ligação. E para fazer as outras, a segunda e a terceira ligação, ele vai utilizar esses orbitais que estão paralelos. Então, ó, aqui sobrou um P nodal vermelho aqui, que está paralelo ao outro P vermelho do outro átomo de nitrogênio. Então, para que ocorra essa ligação covalente entre esses dois P's, é necessária a criação de uma ponte, né? Ou uma sobreposição que a gente diz lateral. Essa sobreposição lateral, ela acaba sendo o quê? Uma sobreposição um pouco mais fraca do que aquela interpenetração dos orbitais que ocorre no eixo axial, porque eles já estão de frente ali. Então, isso faz com que essa interação entre os elétrons seja mais forte, no caso da sigma, do que a interação paralela que ocorre entre os elétrons para formar a ligação π. Então, por mais que esse vermelho a gente veja uma ponte aqui no nodal de cima e no nodal de baixo, ela está representando o quê? A interação somente de um par de elétrons, de 2 elétrons. Essa é uma ligação π. A outra ligação π é essa representada pelos nodais verde. Observem de novo que nós estamos vendo uma sobreposição lateral. Tá? Então, ocorre essa junção aqui dos nodais que estão paralelos e a formação da segunda ligação π. Então, a primeira ligação sempre é sigma, a segunda ou a terceira que vai ocorrer entre esses átomos vão ter que ser o quê? Ligações πs, em que esses orbitais vão estar paralelos, né? Então, vai ocorrer uma sobreposição lateral. Tá certo? Então,
Vamos falar agora a respeito dos orbitais atômicos hibridizados. Então, o que será que significa hibridização, né? Hibridização, no caso dos orbitais, vai significar o quê? A gente sabe que o carbono vai fazer 4 ligações. E para que essas ligações ocorram, né, já que vão ser todas sigmas, por exemplo, todas simples, ele precisa o quê? Hibridizar. O que seria hibridizar? Ele vai juntar um orbital S com outros 3 P's, o PX, que é o verde, o PY, que é o vermelho, junto com o PZ, que é o azul. E a hora que ele junta tudo isso, ele vai criar o quê? 4 orbitais idênticos. Então, observem que ele criou o quê? Um novo conjunto de orbitais. Então, ele ocorreu uma hibridização, ocorreu uma modificação naquelas regiões de maior probabilidade de encontrar o elétron. Vocês lembram que no P eles eram ortogonais a 90 graus? Agora não é mais. Agora, a diferença desses 4 orbitais, eles são equidistantes. Equidistantes para diminuir o quê? A repulsão eletrônica. E o ângulo que a gente vai ter entre um e outro é de 109 graus e 28 minutos. Em alguns livros vocês vão encontrar 109 graus e meio. Esse conjunto de orbitais aqui é chamado do quê? De orbitais sp3. Então, esses 4 orbitais são chamados de sp3 porque nós juntamos um orbital s com outros 3 p's. E isso forma um orbital híbrido sp3. E aí o carbono consegue fazer o quê? As 4 ligações sigma, ou as 4 ligações simples. Bom, nesse caso aqui, o que nós estamos vendo? No átomo central é o carbono e ele vai fazer essas 4 ligações sigmas com os hidrogênios. Então, eu estou representando o metano aqui, o CH4. Essa ligação sigma do carbono com o hidrogênio ela é chamada de sigma sp3, que é a hibridização do carbono, e ele está se ligando com o hidrogênio que está com o elétron no orbital s. Então, vão ser 4 ligações desse tipo. Bom, nesse caso, nós estamos vendo a molécula do etano. Agora, nós temos 2 átomos de carbono, que a gente está vendo a ligação desses orbitais aqui, né? Então, é uma ligação sigma, sp3-sp3, porque os dois estão hibridizados em sp3. Se vocês observarem, a figura geométrica que representa, né, esse conjunto de orbitais é um tetraedro. Então, quando eu tenho essa ligação de 2 átomos de carbono, eu tenho 2 tetraedros unidos ali pela ponta. Lembrando que o tetraedro eles vão ter 4 lados idênticos. Bom, e aí vocês devem ter ficado se perguntando, e as outras hibridizações? Como que ocorre, né? Porque a gente sabe que o carbono pode fazer somente ligações simples, né? Sigma, mas ele também pode fazer ligações duplas e triplas. Bom, uma outra hibridização é a hibridização sp2. Só que agora a gente vai falar do bóron. O que vai acontecer aqui? Quando eu junto um orbital s com 2 p's, eu tenho uma hibridização sp2. Então, são 3 orbitais que vão se juntar e criar um novo conjunto de orbitais. Esse novo conjunto ele vai ficar equidistante. Ele é plano, e aí o ângulo entre eles é 120 graus. Neste caso aqui, falaremos a respeito do eteno. O que teremos aqui? Teremos a primeira ligação entre um átomo de carbono com o outro. A ligação é sigma, sp2, sp2, porque os dois estão hibridizados em sp2. Se a gente olhar aqui, ó, o conjunto dos átomos azul,
vermelho e amarelo, vocês podem ver que ele parece um triângulo plano, porque a geometria é triangular plana. Ele se conecta com os hidrogênios, são 4 hidrogênios que são representados por essa esfera verde aqui. E essa ligação é uma sigma sp2s, em que sp2 é a hibridização do carbono e o S é do hidrogênio. Bom, então se ele é um eteno, ele vai fazer uma ligação dupla. A primeira ligação é a sigma, que a gente já falou que é assim azul, e aí ele vai fazer uma ligação π. Vocês lembram que na hibridização do sp2 a gente usou só 2 p's? Ficou um p sem utilizar. Esse p não hibridizado, ele continua o quê? De forma ortogonal, e a partir desse orbital vai ser possível o quê? Fazer essa sobreposição lateral. Essa sobreposição lateral é a ligação π, que vai ocorrer entre os dois átomos de carbono. Então, como ficam as ligações do carbono? A gente sabe que são 4. Ele vai fazer 3 ligações sigma, uma com outro átomo de carbono, outras 2 com hidrogênio, e a quarta ligação vai ser a ligação π entre os átomos de carbono. Então, esse P que não foi hibridizado, esse P puro, ele fica sempre a 90 graus, tá? Em relação aqui, ó, ao eixo da ligação. E a última hibridização do carbono é a sp. Então, se na sp3 a gente usou 4 orbitais, na sp2 usamos 3, na sp é somente 2, um S e um P. E o que vai acontecer? Vão sobrar 2 orbitais P sem hibridizar, 2 orbitais puros. E a partir desses 2 orbitais puros, vai permitir ao carbono fazer o quê? 2 ligações πs. A molécula representada aqui, ela é a molécula do CO2. Então, ó, essa esfera central representa o carbono e essas esferas amarelas nas extremidades são os átomos de oxigênio. Então, ocorre a ligação, né, sigma entre os átomos e vão ocorrer o quê? Ligações πs entre o átomo de carbono com o átomo de oxigênio. E para isso, ele utiliza o quê? Os orbitais p's não hibridizados. Então, com o átomo de oxigênio, o carbono utilizou o P aqui em verde. Com o outro átomo, ele usou o vermelho. Então, o que o carbono fez? Ele acabou fazendo, das 4 ligações, 2 duplas. Uma outra forma do carbono fazer essas 2 duplas, né, essas 4 ligações, utilizando 2 πs, é ele fazendo o quê? Uma tripla e uma simples. Então, a gente consegue ver isso na molécula do etino. Então, são 2 átomos de carbono, a primeira ligação é uma sigma, os 2 estão hibridizados em sp, já que os 2 vão fazer 2 πs. Eles, na sua extremidade, eles estão se conectando com o átomo de hidrogênio, então é uma ligação sigma sps. E aí eles vão fazer mais 2 ligações πs entre eles. A primeira é essa verde e a segunda é a vermelha. Então, entre os átomos de carbono existem 3 ligações. A primeira sigma e outras 2 que são πs, a vermelha e a verde. Bom, então o que a gente conclui com tudo isso? Que quando eu tenho uma hibridização sp3, eu vou ter 4 ligações sigmas ou 4 ligações simples. Eu vejo esse tipo de ligações em alcanos, por exemplo, em que as 4 ligações são ligações sigma. Então, no etano é um exemplo. Na sp2, a gente vai ter o quê? 3 ligações sigma e uma π. Bom, eu vejo isso em um alceno. Então, o eteno aqui, ou etileno, o carbono está fazendo uma dupla e 2 simples. Então, e o último é o sp, em que eu vou fazer 2 ligações sigma e 2 πs. O que vai acontecer nesse caso? O exemplo aqui é o acetileno.
que é uma tripla, né, e uma simples, ou duas duplas, para esse átomo de carbono também é uma hibridização sp. O que nós temos que ter em mente? Que eu preciso só contar as ligações daquele átomo de carbono para saber qual é a hibridização dele. Se esse átomo ele está fazendo 4 ligações simples, é sp3. Esse átomo está fazendo uma ligação π e 3 sigmas, é sp2. Ele faz 2 π's, então é sp. E como é que fica a geometria aí? Se for a hibridização sp3, é um tetraedro. Se for sp2, é um trigonal plano. Sp é linear. Como estávamos comentando, a hibridização sp vai ter uma geometria linear em que os orbitais vão estar a um ângulo de 180 graus. Na hibridização sp2, eles vão estar equidistantes a 120 graus. Esses orbitais vão estar arranjados de uma forma de um triângulo, um trigonal plano. A forma tetraédrica é observada na hibridização sp3. Então, esses 4 conjuntos de orbitais vão ficar equidistantes a 109 graus e meio. O carbono é um elemento do segundo período, da segunda linha ali, né, da tabela periódica. E aí ele está o quê? Ele só tem a segunda camada semi-preenchida. Então, só vão estar disponíveis a subcamada S e a subcamada P. Elementos do terceiro período vão ter o quê? Vão ter a subcamada D semi-preenchida. E a subcamada D vai permitir o quê? Que esses elementos tenham também a opção, né, alguns elementos, de sofrer hibridização sp3d, que a gente vê o quê? Na bipirâmide trigonal de base triangular, em que a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 conjuntos de orbitais. Então, eu vou precisar o quê? Para formar esses 5 orbitais híbridos, eu vou precisar de um S, 3 P's e um D. E aí, a hora que eu faço o quê? A junção desses orbitais, eu acabo tendo esses 5 conjuntos de orbitais aqui que vão permitir acomodar até 10 elétrons. Se eu utilizar mais um orbital D nessa hibridização, eu vou utilizar 6 orbitais. Então, a gente vai ver que vai ter 6 aqui, conjuntos de orbitais, né? Vai ter 6 orbitais aqui hibridizados. E a forma é octaédrica. Nesses 6 orbitais vai ser possível acomodar 12 elétrons. Aqui em química orgânica, nós veremos muitas hibridizações sp, sp2 e sp3. As últimas duas, aqui sp3d e sp3d2, elas são comuns de terem na química inorgânica. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só utilizar o chat do Moodle ou aparecer lá nos plantões de atendimento. Até a próxima, pessoal!